Bom, dando continuidade da aula de vigilância epidemiológica, dividi a aula em 3 partes, né? Hoje é a parte 2 desse conteúdo. Então, a princípio, deixa eu passar aqui para frente. Nós entendemos que essa vigilância epidemiológica, então, é um controle, tá? Para os agravamentos de doenças de saúde, né? Doenças aí que podem causar a epidemia, esse controle absoluto, passivo, né? Que é fazer a busca ativa desses pacientes, e o controle ativo, que é a notificação. Bom, a princípio, então, nós trabalhamos nas aulas anteriores sobre as legislações vigentes que vão dar respaldo aos 3 órgãos federativos, que é o município, estado e órgão federal, em relação à vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica, tá? Então, agora a gente vai trabalhar quais são, na verdade, não é qual é, né? Quais são as funções e o propósito, conforme a legislação vigente dessa vigilância epidemiológica, sistemática e controladora de saúde. Bom, então, a princípio, essa vigilância ela tem como propósito fornecer orientação técnica. Então, tudo que a gente está vendo hoje em relação à pandemia tem, a princípio, a epidemiologia, tá? Como progenitora da ideia, tá? Então, essas ações, por exemplo, de isolamento social, é uma ação, é um evento, né? Uma estratégia, na verdade, a princípio, em consequência das orientações técnicas da vigilância epidemiológica. Bom? Como, por exemplo, né, decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. Então, é bastante importante, que é um dos propósitos dela. Decidir, executar e controlar essa doença. Bom, se a gente está com uma condição pandêmica, como que nós iremos controlar a doença, o Covid-19? Nós iremos controlar a Covid-19 através de isolamento social. É uma medida de controle de doença? A princípio, tecnicamente, sim. Então, ok. Então, é epidemiologicamente correto. Bom, a vigilância epidemiológica ela também constitui ainda importante instrumento para o planejamento e a organização e a operacionalização do serviço de saúde. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Então, olha só. É importante eu saber que essa vigilância epidemiológica planeja e organiza. Só do fato de eu controlar a doença com isolamento social que vocês estão tendo, que eu estou tendo, que nós, o mundo inteiro está tendo, me sucede um espaço para planejar e organizar outras ações, como, por exemplo, aqui, a organização do adiantamento da influenza, da vacina da influenza, tá? Do tipo A e do tipo B, que é o que nós temos aí no nosso calendário vacinal anual. Eu planejo o isolamento, eu oriento a população e trago ainda outras estratégias para contribuir de melhoria no controle da doença ou do agravo no momento, certo? E isso tudo eu chamo de operacionalizar. O que é essa operacionalizar? É você trazer, né? É a vigilância trazer para a população as etapas do processo de execução do serviço, certo? Então, olha só, a operacionalização é um ciclo completo de funções específicas e intercomplementares, como eu disse para vocês, gente. A operacionalização da vigilância são as etapas que ela vão preconizar. Sejam elas etapas de isolamento social, que é um controle da doença, o planejamento, a organização, tá? E todas aquelas metas que são complementares a ela. Então, que devem ser necessariamente desenvolvidas no modo contínuo, de modo a possibilitar conhecer a cada momento o comportamento epidemiológico da doença. Gente, que legal essa aula, hein? O que eu traria para vocês de comportamento epidemiológico da doença em relação ao Covid-19? É como o agente etiológico se comporta em relação à sua transmissibilidade. Vamos comparar, então? Qual é o comportamento epidemiológico da doença Covid-19 comparado a H1N1 em 2012? Comportamento de transmissibilidade muito mais alta, mas em comparação uma letalidade mais baixa. Então, o nosso comportamento epidemiológico hoje é muito sério, porque ele tem uma alta transmissibilidade, e isso faz com que eu aumente o número de pessoas que possam ir para o hospital, porque o proporcional de pessoas que precisam do hospital é sempre 5%. Quanto mais pessoas eu tenho, mais aumento pessoas dentro da grade dos 5%.
Entende? Então, por isso que eu tenho que quebrar a cadeia de transmissão. Então, estudou-se o comportamento do agente etiológico e definiu-se isso como ação, certo? Então, quando eu estudo o comportamento epidemiológico da doença, em grupos de risco especificamente, tá? Como, por exemplo, em gestantes, imunodeprimidos, idosos, eu consigo ter alvo de ação. Eu consigo fazer e elaborar medidas de intervenção pertinente, ou seja, eficazes. E como que funciona isso? Neste caso que nós estamos vivendo hoje, higienização das mãos, isolamento social completo e organização de aglomerações, ou seja, na verdade, qual que seria essa organização? É não aglomerar, seja ela no mercado, farmácia ou em serviços essenciais, tá bom? Então, essa vigilância epidemiológica, ela tem a função também de coletar dados, processar esses dados estatisticamente, né? Quando eu falo em processar, é analisar, interpretar os dados que foram coletados, deixar evidente quais são os casos que vão ser notificados e os subnotificados, recomendação de medidas de controle apropriada, faltou um ezinho aqui, promoção das medidas de controle indicada e avaliar a eficácia e efetividade das medidas. O que significa isso aqui, gente? Significa o seguinte: a vigilância epidemiológica, ela tem que coletar os dados. Então, vamos supor que tem 2 pessoas hoje na nossa cidade com sintomas característicos do coronavírus, do novo coronavírus. Bom, elas vão ser submetidas ao serviço de saúde, foram testadas, deram positivo, na contraprova também deram positivo, e aí a vigilância vai até lá coletar esses dados. Quando ela vai coletar, ela vai processar esses dados, fazer uma comparação populacional e vai recomendar medidas de controle para esses casos. E agora, não estou falando somente desses 2 casos especificamente, e sim para os casos para toda a cidade, porque a gente já tem casos confirmados. Então, ela vai recomendar medidas de controle. Lembra que eu falei para vocês que a vigilância epidemiológica ela tem como apoio os órgãos federativos, que é o município, o estado, o governo federal? Então, aí, junto com isso, vai começar a formação de decretos, sejam eles municipais, estaduais, né, para reforçar as recomendações de medidas. Depois que faz esse decreto, essas recomendações, o que acontece? A gente promove informação ao público sobre isso, que é o que está sendo ocorrido temporariamente, né? Olha, vira e mexe, chega aqui no meu celular um decreto, uma notificação em relação a medidas que estão sendo tomadas para controle da doença. Isso tudo é ação de vigilância epidemiológica, viu, pessoal? O que nós estamos vivendo ao vivo é vigilância epidemiológica. Por isso nós não podemos contradizer isso, porque isso é uma ciência que controla agravos de doença. Se eu estou com problemas e ela está como medida de controle o isolamento social e eu desfaço essa cadeia, consequentemente eu não vou ter controle depois. E não vai ter vigilância epidemiológica que vai dar conta. Depois que esse controle é efetivado, no caso do nosso caso hoje, esse controle ele é colocar todo mundo na sua casinha, sem diminuir a população em até 70%, né, de saída de casa, nós vamos avaliar, vai avaliar a eficácia. É onde você vai ouvir, por exemplo, o áudio aí que chegou do Dr. Juliano, você vai ver em estatísticas de outros locais que, por exemplo, aquele pico começou a cair. Então, a gente está começando a entrar num dado mais controlado. Isso aqui é a avaliação. Ah, mas não adiantou nada, o pico está só subindo. Então, aí teve uma nova avaliação e aí vai ter que tomar outras medidas para ter melhor eficácia, tá? Lembrando que sempre a divulgação de informações pertinentes à comunidade, à sociedade, é de extrema importância. Olha só, então, uma questão da Fiocruz. É a função da vigilância epidemiológica, qual que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Responderam? Exatamente, quem marcou a letra E respondeu correto. Notificar a ocorrência de doenças às autoridades da saúde, né? Então, executar ações de saúde nível hospitalar? Sim, mas não é uma função. Lembra que nós estamos falando de função e propósito, aqueles 2 que nós vimos ali atrás. Gerir o programa da saúde da família, não. Tratamento clínico, não. Planejar ações do sistema único de saúde. Olha, cuidado com esse planejar ações do sistema único de saúde, porque o sistema único de saúde, ele não só funciona à base epidemiológica, ele tem outras coisas para ser feitas também. Então, nós estamos falando especificamente da vigilância, tá bom? Então, a letra E. Mais uma. Dá pausa no vídeo, pensa. E aí, despausa o vídeo. Vamos lá? Além da coleta, são funções da vigilância epidemiológica, né?
Qual que é a alternativa que você marcou? A, B, C, D ou E. Isso aí. Exatamente, quem marcou a letra B, né? Nós temos que lembrar que a vigilância, ela processa dados, mas ela não trata os doentes. Quem vai tratar os doentes é um outro órgão, né? Como, por exemplo, que são os profissionais de saúde, são os órgãos intra-hospitalares, não é da conduta, né? Ela sempre vai coletar dados, processar os dados, interpretar. Olha só a letra B. Processar, analisar, promover as ações de controle. É isso mesmo. Vamos ver a letra C, onde está errado. Indicadores de risco ambiental não tem nada a ver. E a letra D, processar análise dos dados, notificação de casos suspeitos de doenças contagiosas às autoridades. Não, aqui está falando que é só doenças contagiosas a quem é da autoridade. Então está errado a letra B, muito certinho. Baba, né, galera? Mais uma. Pausa o vídeo. Vamos lá, então. Bom, quem respondeu a letra E, tá certo? Então, ó, são inúmeras as funções da vigilância, exceto inúmeras. Então, são mais de uma função. Só coleta de dados? Não. Só processamento de dados coletados? Não. Só analisar e interpretar os dados processados? Não. Só recomendar as medidas de controle apropriadas? Não. Se eu juntasse tudo isso aqui numa só, né? Aí sim, seria também uma alternativa correta. A letra E, no sentido, é porque ela traz bastante delimitações. Intervir no processo sanitário decorrente do meio ambiente, sim, que são questões de higiene, né? Intervir na produção, da circulação de bens, prestação de serviço de interesse da saúde. Exatamente. Bom, então essa vigilância... Bom, então olha só, como é que vai funcionar a coleta de dados e informações da vigilância epidemiológica? Então, o cumprimento das funções da vigilância depende da disponibilidade das informações. Óbvio, né, pessoal? Como que eu vou fazer ações, como é que eu vou executar as funções que têm correlação com a ação, com o agir, né, da vigilância, se eu não tenho informação? Sem informação, eu não consigo subsidiar a ação, não é? Então, é indispensável que a vigilância colete informações iniciais para poder realizar as suas ações. As suas ações é a mesma coisa de falar de funções, tá bom? Nós chamamos isso de informação para ação. E essa coleta de dados ocorre em todos os níveis de atuação do sistema de saúde, independente se ele é primário, secundário, terciário, tá? Que na verdade não se fala mais isso, inclusive. Nós trabalhamos agora com baixa, média e alta complexidade, tá bom? A força e o valor da informação depende da qualidade da fidedignidade com o mesmo é gerado. Então, olha só, o que significa isso aqui? Que eu tenho que ter informação fidedigna. Porque se for informação errada, eu vou divulgar dados errados. Então, por isso que nós falamos que a vigilância ela precisa analisar e processar as informações que foram coletadas, tá? Ela vai demorar um pouquinho para soltar uma medida específica, mas é por conta desse processamento da análise. Vamos lá. O procedimento fundamental para o bom funcionamento da vigilância epidemiológica é a... Facílimo, né, gente? Informação, acabei de falar. Notificação. Ó, essa notificação só vai ser gerada se eu tiver informação. A investigação só vai ser gerada se eu tiver informação. Eu só vou avaliar alguma coisa se eu tiver informação. E eu só vou informatizar essa própria notificação, investigação, se eu tiver informação. Então, isso aqui é a base para que aconteça esses outros critérios que nós vimos aqui nas outras alternativas, tá? Olha lá só, então. Tem tipos de dados e informações para o serviço de notificação, tá? Da vigilância epidemiológica. Então, é serviço de notificação de vigilância epidemiológica. Quais são os tipos de dados que a vigilância trabalha? Eu acabei de falar que eu preciso ir atrás de dados, né? Que são as informações. Vamos lá. Os principais indicadores são os dados demográficos, socioeconômicos e ambientais. Dados demográficos, amores. O que é esse dado demográfico aqui? É as condições demográficas mesmo, que vai falar sobre demografia do local onde mora, tá? Caracterização de faixa etária, aspectos socioeconômicos em relação à faixa salarial, aspectos ambientais, exposição de saneamento básico ou não. Já os dados de morbidade são os dados que as pessoas que são de pessoas, dados numéricos de pessoas ou indivíduos mórbidos, né, doentes e que consequentemente também estão mortos, tá? Nós vamos trabalhar com notificação de surto e epidemia, que não é uma pandemia, até a princípio é algo mais localizado,
né, um surto, uma epidemia, a partir que esse surto ele tem uma expansividade muito maior a níveis de países e mundo, nós caracterizamos como uma pandemia. Atenção! Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção de medidas de intervenção pertinente. Então, olha só, notificar, ok? É você falar para alguém. Por exemplo, você está aqui mexendo no seu celular e de repente chega sobe uma janelinha na sua barra de serviço aqui no celular. Isso é uma notificação, não é? Você não está lá no YouTube e o YouTuber fala assim, clica aqui no sininho para ser notificado, ou seja, para ser alertado quando sair um outro vídeo. É mais ou menos assim. Então, o profissional de saúde ele pode notificar através de uma ficha ou via informatizada agora, em 2020, ou também qualquer população pode servir de notificação, um serviço de vigilância epidemiológica e notificar via oralmente falando, né? Falar, olha, tal local está tendo muita gente doente. Então, olha só, a compulsoriedade da notificação significa que todo cidadão tem o dever de comunicar a ocorrência de algum suspeito de doença que esteja na relação da notificação compulsória. Essa obrigação é inerente à profissão médica e outras profissões de saúde. Quer dizer isso aqui, gente? Por que eu chamo, então, de notificação compulsória? Porque notificar é você avisar e compulsória quer dizer que todo mundo pode fazer esse aviso. Pode comunicar a ocorrência de algum tipo de agravo ou suspeita de doença. O profissional de saúde também. Então, o que está falando? Que não é inerente à profissão médica ou de outras profissões de saúde. Qualquer profissional pode fazer, inclusive cidadão. Tá? O que eu tenho que considerar numa notificação? Se ela é simples, suspeita da doença, o evento, né? Então, não deve aguardar a confirmação do caso para efetuar a notificação. A gente fala que a gente notifica também casos suspeitos, né? A notificação tem que ser sigilosa, então só pode ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em caso de risco para a comunidade, porque eu tenho que respeitar o anonimato. Na hora da notificação, gente, eu escrevo o nome da pessoa, mas eu tenho que respeitar o anonimato na divulgação de mídia, tá? Não vou falar, ai, professor Paulo estava com coronavírus. Não, ele não vai gerar nome, tá bom? Ele vai gerar somente dados característicos da pessoa. Tipo fatores de faixa etária, estereótipos físicos, tá? Essas coisas assim. Bom, o envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos, configurando-se que denomina notificação negativa, que funciona como indicador de eficiência do sistema de informação. Então, olha só. Essa notificação negativa, pessoal, é justamente que eu vou notificar a vigilância quando não tenho casos. Porque é muito comum eu notificar compulsoriamente as doenças. Existem uma lista de doenças que tem que ser notificadas compulsoriamente, que vai entrar em hanseníase, tuberculose, HIV, etc, etc, etc. E aí, quando acontecer um caso suspeito, um caso confirmado, eu notifico, eu aviso. Mas eu também preciso avisar a minha vigilância epidemiológica que eu não tenho casos. Geralmente, essa notificação ela acontece de tempo em tempo, tá? E que eu chamo ela de notificação negativa. É bem importante isso vocês saberem. Olha só, da BioRio. Para fins de vigilância epidemiológica, a notificação negativa de uma determinada doença é a pausa o vídeo e pensa. Então, letra C, né? A notificação de não ocorrência das doenças infecto-contagiosas. Isso que eu chamo de notificação negativa, tá? Não tem nada a ver com parte médica, não tem nada a ver com ocorrência de casos, justamente ao contrário, a não ocorrência. Só que doenças... Que tipo de doenças? Infecto-contagiosas. Faltou essa palavra aqui, viu, pessoal? São doenças infecto-contagiosas. Eu não faço notificação de doença crônica, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, tá? A gente tem que trabalhar sempre com a vigilância epidemiológica, a maioria das vezes, de doenças infecto-contagiosas. Notificação de número de casos abaixo do esperado. Se é número de casos abaixo, não é número de ausência, então não é notificação negativa. E também não é mensal. Tá? Ela vai ter um prazo estipulado, geralmente é semanal. Mais uma, pausa o vídeo, responde. Vamos lá? A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade sanitária por profissional de saúde ou qualquer cidadão é conhecida como... Qual que é? Notificação, né, pessoal? Acabei de falar para vocês. Todo mundo que pode notificar é o profissional da saúde. Quando é compulsório, é quando alguma pessoa da comunidade vá até esse serviço e também justifica a ocorrência de algum agravo ou evento de doença infecto-contagiosa, tá?
Quais são as fontes de dados e informações para o sistema de notificação da vigilância epidemiológica? Então, da onde que ela vai tirar essas notificações? Da onde que ela vai calcular? Ué, gente, das notificações compulsórias que vêm dos profissionais da saúde da população, dos resultados de exame laboratorial, do sistema de informação em saúde, dos estudos epidemiológicos que estão sendo feitos e do evento Sentinela, tá? Então, esse sistema Sentinela, o que é isso? Que eu já vou falar agora. São fontes especiais de notificações, né? Que é suficiente motivado para participar de esforços colaborativos comuns voltados ao estudo de problemas de saúde ou doenças específicas. Então, é a detecção da doença prevenível. Incapacidade ou morte inesperada, cuja ocorrência serve como um sinal de alerta de que a qualidade da terapêutica ou prevenção deve ser questionada. Vamos lá, gente? Evento Sentinela, o que é então? O professor vai explicar agora para vocês. Eu precisei ler o conceito para vocês entenderem junto comigo. É quando eu tenho a detecção da doença prevenível. Vamos lembrar que a Covid-19 surgiu lá em Wuhan, na China, e um médico detectou isso. E ele morreu depois, porque ele já estava sendo infectado, mas antes ele tinha sido acusado de fake news, né? A precipitação, né, de detecção precoce daquela doença foi um tipo de evento sentinela. Ele alertou, inclusive ele questionou a prevenção daquela doença naquele momento, mas ele foi alegado de fake news. Então ele foi uma sentinela, uma medida protetiva inicial. Existem, pessoal, então, diferentes tipos de sistemas, tá? E estudos que vão detectar doenças preveníveis, tá bom? Como, por exemplo, uma gripe, e vão alertar a população sobre a qualidade, né, da terapêutica, da prevenção. Só que aí não aconteceu, né? Isso que é o problema. O diagnóstico de caso também é um tipo de notificação que vai mostrar aí, quanto mais casos diagnosticados corretamente, maior vai ser os números, né? Lembrando que esse diagnóstico tem que ser confiável, por isso que eu utilizo muito laboratório para poder fazer o diagnóstico. Como, por exemplo, assim, gente, é muito claro que o diagnóstico do Covid-19, ele é clínico e laboratorial, então a confirmação se traz através do laboratório. Então, por isso que o diagnóstico de caso tem que ter uma confiança laboratorial. Para que aconteça isso, né, pessoal, tem que ter capacitação dos profissionais de saúde que vão tanto levantar confirmação de suspeita ou confirmação da doença e também a elaboração do diagnóstico clínico no laboratório. Bom, a vigilância epidemiológica ela também trabalha com doenças que são emergentes e reemergentes, aqui são alguns conceitos que nós temos que trabalhar nesse decorrer desse período, né? Então, doenças emergentes são aquelas que estão associadas a descobertas de agentes até então desconhecidos. Vamos pensar então que a Covid-19 ela é uma doença emergente porque ela foi descoberta de agente desconhecido, certo? Já as reemergentes são muito conhecidas, controladas, tá? Ou em determinada região. Vamos pensar aqui, a febre amarela não é comum no Mato Grosso, mas ela é muito comum na região norte do país. Ela é uma doença reemergente, porque ela já foi emergente um dia. Ela já surgiu, quando ela surgiu um dia nós não conhecíamos ela, depois teve-se a vacina e consegui controlar, ela ficou endêmica. Consequentemente, ela é uma doença reemergente, tá? Já doenças emergentes são doenças novas, que ameaçam, olha só, gente, que interessante esse conceito, que ameaçam expandir-se para áreas consideradas indenes, ou seja, áreas que não têm a característica de surgimento daquela doença, agora ela vai se expandir. É muito clássico o tipo de gripe, tá? Assim como foi H1N1, agora também estamos trabalhando com a Covid-19. Bom, é interessante também saber que essa vigilância epidemiológica ela vai ter que investigar o campo, tá? Então, a investigação epidemiológica é um método de trabalho utilizado com muita frequência em casos de doenças transmissíveis, mas que se aplica a outros grupos de agravo. Vamos levar um exemplo? Lembra que em Wuhan, a OMS foi lá ver com os próprios olhos quais eram as medidas que estavam sendo trabalhadas, porque Wuhan, a China é um país ainda autoritário, ela não liberava, o mundo teve medo, a OMS teve medo desses... Na verdade não é medo, né, pessoal? Eles teve suspeita, né, de como estavam sendo divulgados esses dados a princípio, e eles mandaram pessoas da vigilância epidemiológica da OMS investigar o trabalho que estava sendo realizado. Então, é um desses motivos de investigação epidemiológica do campo, nesse caso o campo era Wuhan.
também consiste em um estudo de campo realizado a partir de casos clinicamente declarados ou suspeitos de portadores. Gente, isso aqui é muito claro. Olha, a sala de hoje é muito o que nós estamos vivendo a partir da pandemia, né? Nós estamos estudando, então, uma doença emergente e investigando o campo. E aí foi feito estudos. Por isso que hoje nós sabemos que o grupo de risco, inicialmente, são pessoas com doenças crônicas e acima de 60 anos. Iniciais. Porque foi feito um estudo de caso. Colocaram casos de pessoas com mais de 60 anos, pessoas com mais de 60 anos crônica, pessoas de idade abaixo de 60 anos com doença crônica e pessoas que não tinham nenhum tipo dessas especificidades e fizeram uma análise. Onde que são as pessoas que mais adoeceram, desses números de que nós tínhamos aí? Então, aí observaram que foram as que têm doenças crônicas com mais de 60 anos. Mas nós entendemos que essa ocorrência também acontece em populações que estão contra esses critérios, que não estão classificados esses critérios, mas que também acontece, só que em sua minoria. Então, isso foi feito o quê? Uma investigação epidemiológica. O nome disso, gente, é investigação epidemiológica. É ir até o local do campo e fazer a realização de estudos comparativos de casos que são declarados suspeitos, casos que são declarados confirmados e as pessoas, estudar a faixa etária e as condições desses portadores suspeitos e declarados, tá? Então, depois disso, é processar e analisar esses dados, tanto os dados da informação, quanto os dados de ir até o campo, comparar essas pessoas. E aí, vai fazer o quê? Gerar variável. O que são as variáveis, gente? São questionamentos que vão referir ao tempo, espaço, pessoas. Por exemplo, eu fui até o local, né, fui até o campo de concentração inicial, precursor, que a gente chama de epicentro, né? Depois disso, a gente coleta as informações, a vigilância epidemiológica, e aí ela vai gerar variáveis. Quando aconteceu isso? Onde foi que aconteceu inicialmente? Quem foi o precursor? E associar. Por quê? Bom, por que aconteceu o surgimento da Covid-19? Porque quando? Porque a gente sabe que teve uma pessoa que teve contato. Onde? Lá no mercado municipal de feiras de animais silvestres de Wuhan. Quem se contaminou? Não sabemos inicialmente. Tá? Mas esse quando, onde, quem, eles já nos começam a dar respaldo no porquê, que vai gerar outras respostas, inclusive para as terapêuticas de tratamento. Tá bom? Então, é sempre processar e analisar os dados. Quais são as variáveis que a vigilância epidemiológica precisa utilizar no caso de doenças principalmente emergentes como a Covid-19? Tempo, espaço, pessoas e a causa. Então, quando aconteceu a primeira contaminação, em que local, onde, quem foi as pessoas contaminadas e por que foram contaminadas? Qual foi a causa de contaminação? Aqui nós já sabemos todas essas respostas, né? Que a principal causa foi por via de transmissão de gotícula, as pessoas foram pessoas inicialmente que estavam nesse mercado municipal de Wuhan, né, no espaço deste local, por um tempo curto de tempo, né, de variabilidade aí de 4 a 14 dias de transmissibilidade. Depois que eu tenho essa análise, então, de processar tudo isso, dessas variáveis, eu tenho a decisão, a ação. Bom, quando eu tenho isso aqui, gente, ó, gerou números, tá? Por exemplo, o número de casos de mórbidos, que são os doentes, de mortes, já consigo efetuar a quantidade de pessoas que estavam acometidas por isso no local, no tempo, no espaço, o porquê disso, agora eu tenho que fazer a decisão, a ação, vou ter que processar e vai ter que ter uma decisão. Então, olha só, essas decisões de ação são sempre reduzidas, né, ou melhor, perdão, são destinadas a reduzir a morbidade, e mortalidade. Então, são recomendações imediatas na aplicação de medidas preventivas de controles pertinentes, como, por exemplo, isolamento social, tá? E tem que ser intervido, gente, imediatamente. Isso é uma decisão ação. Tá vendo como faz tudo sentido para vocês agora, o que está acontecendo com a gente em relação ao isolamento social? São todas decisões, ações dos movimentos de serviço sanitário, gente. Tá? Porque foi feito estudos. Bom, existe também uma retroalimentação do sistema. O que significa isso? É que é manter o sistema funcionando. Não adianta nada eu ir até lá, estudar o campo, né, estudar as variáveis que é o tempo, espaço, pessoas e causas que estão nesse campo, levantar dados numéricos, dados estatísticos que vão ser aqueles dados que eu disse lá atrás, ó, né, de características, não é nem esses aqui não.
esses dados aqui, ó, demográficas, morbidades, mortalidade, notificação de surto, se eu não vou tomar uma decisão ação. Tomou a decisão ação, agora eu preciso fazer uma retroalimentação do sistema. O que que é isso? Ficar alimentando esse sistema o tempo todo. É o que está acontecendo agora no mundo e no Brasil. Por exemplo, o primeiro caso foi notificado. O primeiro caso foi notificado no Brasil, certo? Em 23 de março. 23 de março? Acho que não, 23 de fevereiro, isso. Foi o primeiro caso em São Paulo, não foi isso? Aí a vigilância já começou a entrar em ação. Foi questionado aí medidas de isolamento, intensificado a produção de álcool, EPIs. Depois disso, como é que eu sei agora os casos que estão sendo mantidos, os números estão crescendo? Quem que dá isso? As notificações pelo serviço, e isso alimenta a vigilância epidemiológica constantemente. Então, por isso que todos os casos são atualizados todos os dias, e, consequentemente, tanto casos suspeitos, descartados e por conta de morte, e aí faz uma retroalimentação. Então, a palavra retroalimentação é uma palavra difícil, mas quer dizer o quê? É um ciclo de alimentação do sistema concomitantemente, tá? E aí nós temos também o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que é o conjunto articulado, então, entre o setor público e privado. A gente presta bastante atenção nisso aqui, ó. É público e privado. Vigilância epidemiológica não é uma característica só do SUS, tá? Então eu tenho que ter uma articulação entre, por exemplo, hospitais privados que vão receber casos da Covid-19, hospitais públicos que vão receber casos, articular esses dados e notificar, avisar o quê? O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, tá? Então, olha só como é que funciona se fosse para a gente colocar esse fluxograma. Aqui eu tenho a base, que é onde eu consigo observar o governo falando para a gente o tempo todo dos casos que estão sendo notificados, né? Os casos que estão acontecendo aí, a subida do número. Então, eu tenho um conjunto articulado de instituições, que são públicas ou privadas. Pode ser, então, vamos citar nomes aí, um hospital do SUS e um hospital privado. E eles, olha só, os dois entram na notificação, no caso, a notificação de doença grave. Então, se o hospital privado não notificar casos suspeitos ou casos confirmados, ele vai ser multado. Os dois vão prestar serviços a grupo populacional, certo? Isso é óbvio, porque um grupo aí vai pagar o outro não, diretamente, né? E os dois vão orientar a conduta tomada para controle, como, por exemplo, gente, fique em casa, né? Não venha no hospital, porque você vai se contaminar. Isso é uma tomada de controle. Certo? E quando eu falo em sistema de informação, existe aí um site, pessoal, uma informatização de tudo isso que eu disse, que é o SINAM, que é o Sistema de Notificação, ou melhor, Sistema de Informação de Agravos e Notificação, tá? Ele vai ser a notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória. Eu vou deixar para vocês uma lista na última aula de quais são essas doenças. Então, ele é algo federativo, tá? Estados e municípios incluem por si mesmo esses dados, mas aí tudo aquilo que foi gerado de dados e joga aqui no Sistema Nacional, o Sistema Nacional informatiza e joga para o SINAM, tá? Então aqui eu tenho o SINAM, ó, ele é o principal sistema de informação para a vigilância epidemiológica, a gente sabe disso, que a gente tem a informatização dos dados. Os dados são obtidos através de quem? Das fichas de notificação individual, fichas de investigação e as notificações negativas, que eu já falei para vocês anteriormente, que é o zero resultado de casos registrados. Mais uma questão, pausa o vídeo, leia e responda. Bom, pessoal, para fins da vigilância epidemiológica, a notificação negativa de determinada doença é a... O que é a notificação negativa? Acabei de falar. Qual que é a alternativa que vocês responderam? Exatamente, letra B, notificação da não ocorrência de casos de doenças. Bom, mais uma, pausa o vídeo, responda. Muito fácil, acabei de falar. Esse sistema de informação é um dos mais importantes para a vigilância epidemiológica e tem o objetivo de coletar e processar dados sobre os agravos da notificação em todo o território nacional. Quais são? Gente, quem respondeu a letra B, né? O SINAM, Sistema de Informação de Notificação de Agravos, tá? Nacional. Mais uma. Pausa o vídeo, responda. Bom, o sistema de informação que reúne todos os dados relativos aos agravos de notificação alimentados pela notificação compulsória é... Gente, muito fácil, né? Letra A, SINAM. Mais uma, pausa o vídeo, responde. Vamos lá. O sistema de informação que reúne todos os dados relativos aos agravos de notificação alimentados pelas notificações compulsórias é o... Letra A, SINAM. Certo?
Bom, nós finalizamos a parte 2 da disciplina. A princípio, estude então as funções e como essa minha vigilância epidemiológica vai estar atuante no serviço, tá? Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, atualíssimo no cenário, é condições de estratégia epidemiológica e sanitária mediante, né, que é aí articulada por um serviço, tá? Junto ao governo, tanto em esfera pública, no que eu digo federal, esfera estadual e municipal. Qualquer dúvida, gente, me manda mensagem no WhatsApp, me manda mensagem no meu e-mail ou até no AVA, só me avisem, tá? Para mim poder criar uma discussão com vocês. Brigadinho e beijos!